Quando acabou a Guerra Fria, basicamente em 1989, com a queda do Muro de Berlim, sobraram duas coisas da antiga Alemanha Oriental. Uma delas, pedaços do Muro de Berlim, que você vai lá para a capital da Alemanha e você compra em qualquer loja de souvenirs e todo mundo vai dizer que são autênticos. O meu parece que é, porque o cara que me vendeu tinha uma foto dele mesmo marretando o Muro de Berlim com esse pedaço aqui. Enfim, comprei. E a outra coisa, Trabant. Mas eu não estou falando dessas miniaturas não, que você também encontra em qualquer loja de souvenir na antiga Alemanha Oriental. Eu estou falando é do Trab de verdade, que nem esse aqui, ó. Nascido em 7 de novembro de 1957, falecido em 30 de abril de 1991. Assim seria, em toda a sua simplicidade, a lápide do carro mais carismático de todos os tempos, o Trabant. Esse trechinho que eu li, que dá a data de nascimento e da morte do Trabant, está aqui nesse livro, Gerd der Trab. Eu vou aproveitar no vídeo de hoje e fazer propaganda dele, porque esse livro conta a história desse carrinho aqui, ó, desse, exatamente ele, não é de um Trabant qualquer, é desse Trabant. O que vocês estão vendo aqui na foto, com a placa alemã ainda, é ele. Aliás, dá para perceber, né? Olha aqui no espelhinho o bichinho, que eu não lembro o nome dele, não tenho a menor ideia de como é que chama esse monstrengo que está pendurado no meu retrovisor desde sempre e que era brinde do McDonald's. Mas está lá desde sempre e é esse carro aqui. Então no livro vocês vão conhecer a história dele, como é que eu conheci, como é que eu me apaixonei pelo Trabant. Mas hoje, além da história dele, a gente vai conhecer um pouco da história desta marca, deste modelo que acabou se transformando no grande símbolo automotivo sobre rodas da divisão das duas Alemanhas. Por quê? Quando a Alemanha foi dividida depois da Segunda Guerra Mundial e virou um país, a Alemanha Oriental virou um país em 1949, lá simplesmente não se faziam automóveis. E o primeiro produto sobre rodas da Alemanha Oriental foi o Trab, que tem uma história sensacional, mas que não é só uma história ligada à geopolítica internacional. É uma história também de tecnologia. É a história da engenharia da simplicidade. E quando a gente fala em simplicidade, a gente precisa começar pelo material utilizado na fabricação do Trab. Na década de 50, a Alemanha Oriental era um país que tinha alguma dificuldade financeira, especialmente por conta do câmbio. Era um país satélite da União Soviética, né? Existe um engenheiro chamado Werner Lang, que foi o cara que criou o Trabant. Ele era um ex-soldado alemão nazista que desertou do exército nazista para lutar junto aos partisanos italianos contra o Hitler. E acabou ficando do lado oriental. Ele era nascido na Saxônia. A Saxônia é a região da Alemanha onde nasceu o Trabant. Werner Lang projetou o carro e desenvolveu um material chamado Duroplast. Laine, chegue perto aqui, por favor, que eu vou bater na lata do carro que não é de lata para vocês tentarem sacar o barulhinho. Ó. Isso aqui é plástico, mas não é qualquer plástico. Esse troço aqui se chama Duroplast. Duroplast era um material, foi um material desenvolvido pelo Werner Lang justamente para que a indústria automobilística alemã, que ia fazer o Trabant, não precisasse importar aço, não precisasse usar chapa de metal. O Duroplast é um material feito com restos de algodão, resto mesmo de algodão, que vinha inclusive muita coisa da União Soviética, retalhos de pano, né, prensado com resina plástica que sobrava da indústria de tintas do país. Esse material prensado a alta temperatura e tal formava um negócio que é parecido com plástico, parecido também com fibra de vidro. Duroplast, o nome desse material. E todos os painéis do carro, teto, o porta-mala, a tampa do porta-mala, o paralama, as portas, o capô dianteiro, tudo isso é feito de Duroplast.
que era montado numa estrutura metálica. O chassi do carro, o frame do carro é todo metálico, mas a estrutura dos painéis, todos os painéis, é feita de duroplast. Uma forma genial de driblar a escassez de metal no país e, sobretudo, de fazer um carro muito leve com esse material, que quando precisava trocar alguma coisa, era tirar um e colocar o outro. Aliás, esse panorama aqui, desse carro, já foi trocado. Não sei se vai dar para perceber, mas a diferença de tom de um azul para o outro é bem visível, pelo menos numa boa luz, né? Não sei se no vídeo está dando para ver. Agora, era muito simples, você batia o carro, acontecia alguma coisa, você ia numa concessionária ou num ferro velho, tirava um painel e colocava o outro. Simplicidade é a palavra-chave para entender o Trabant. Um carro feito num país que só tinha, praticamente, dois modelos, né? O Trabant mesmo, esse que vocês estão conhecendo, e o Wartburg, que vocês já viram aqui no nosso canal. Simplicidade em tudo, tudo mesmo, porque era um país comunista, um país onde luxo não fazia parte das necessidades, das ambições, dos desejos dos seus habitantes, né? E principalmente dos seus governantes. Então, vou mostrar mais um exemplo de simplicidade. Chega aqui para os porta-malas que adoram ver o porta-mala. Olha só. Como eu falei agora há pouco, isso aqui é de plástico, é de duroplast, né? Mas como é que você trava hoje, nos carros de hoje, um porta-mala? Tem porta-mala que se abre com controle remoto, tem porta-mala que fecha sozinho, todos eles com amortecedores, um monte de coisa. Olha, só para fazer esses mecanismos dos porta-malas de hoje, você gasta o que se gastava para fazer um Trabant. No caso aqui, para você travar o porta-mala, olha só, tem esse roletinho aqui, uma espécie de uma alavanca, você empurra para cá, e nesse lado você empurra para cá, e pronto, está travado. A um custo, provavelmente, de 50 centavos de euro cada uma dessas peças aqui. E para destravar, para você fechar, depois que você já guardou tudo aqui no seu porta-mala ou tirou, basta você vir aqui e fazer isso. Vem aqui e faz isso. E fecha o porta-mala. Mas antes de fechar, lá ele mostra o porta-mala do Trabant. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui, porque esse aqui é o forro do banco que está se soltando lá de trás. O step, cabe bastante coisa. Aqui no cantinho a gente sempre guarda óleo 2 tempos, para tirar a medidinha, né? Porque isso aqui mistura gasolina com óleo. Aqui tem o step, ali tem as ferramentas, ali tem também o macaco e o triângulo. E cabe muita coisa no porta-mala do Trabant. Inclusive esse monte de capa velha que vocês estão vendo aqui, velha nada. Essas capas são novas, mas que ficam aqui bem guardadinhas. Entenderam o que é simplicidade? Quer travar? Empurra com o dedinho. Empurra com o outro dedinho. Basta ter 2 dedos, está travado. Mostre de longe, né? Para ver que não é mágica. Isso. E aí você quer destravar, não precisa apertar botão, não precisa de controle remoto, não precisa de nada. Só fazer isso aqui. Tá fechado. Precisa mais? Bom, uma das coisas que todo mundo que olha esse carro por dentro pergunta é: como dirige com Trabant? Cadê a marcha? Cadê o câmbio? Essa aqui é a alavanca do câmbio do Trabant. É mais ou menos como no DKV, né? Que a gente também troca a marcha aqui, só que a posição das marchas é um pouquinho diferente. Então vocês se preparem para um curso relâmpago, não paga nada, de como dirigir um Trabant. Muito bem. Primeira marcha, você empurra a alavanca em direção ao painel e abaixa. Tá em primeiro, tá? A segunda marcha, ainda encostada no painel, para cima. É muito fácil e vocês percebem que o engate é muito macio também. Oxe, tá vendo um carro ali, ó, cheio de plástico, ferro e papelão. Bom, eu tô em segunda ainda, vou entrar aqui à direita, certo, nada. Quando eu chegar na próxima reta, vocês vão ver terceira e quarta, porque, afinal de contas, não é qualquer carro que sobe ladeira em segunda, né?
aqui à esquerda, porque lá na frente tem polícia e eu não tô afim de conversar com o policial. Segunda, aqui, de novo, vamos lá, terceira, tá bom? E finalmente, na próxima quadra ali, eu vou colocar a quarta marcha para vocês verem como ele desenvolve com o segundo. Vamos para o primeiro. Anel, opa, tava pondo ré, ó, primeiro. Que a ré eu vou mostrar daqui a pouco. Então vamos lá, primeira, segunda, terceira e a quarta para cima, tá bom? Muito bem, a ré. Para aqui, não tem ninguém atrás de mim. A ré. Você empurra a alavanca lá atrás, ó, faz um clique e abaixa aqui. Ei! Muito bem. Agora nós vamos voltar no lugar onde a gente estava para continuar mostrando essa beleza da indústria automobilística da humanidade. Hora de conhecer o motor, também muito simples. Vamos lá. Motor do Trabant. Outra, vem cá, lá aí. Ó. Travou. Ó, destravou. Difícil, né? Os caras hoje devem ter departamento inteiro só para inventar um jeito de levantar o capô de um carro. Bom, motor do Trabant. 2 cilindros, 600 centímetros cúbicos de cilindrada, 2 tempos, refrigerado a ar. Esse motor tem a origem nos motores DKV da década de 30. Já contei essa história para vocês quando a gente estava falando do Wartburg, que as fábricas da Auto Union, as 4 argolas, Audi, Horsch, Wanderer e DKV, ficaram, muitas delas, do lado oriental. Então, quando se criou a IFA, que é uma estatal gigantesca, responsável pela fabricação na Alemanha, era, né, na Alemanha Oriental, de carro, moto, caminhão, van, trator, tudo que andasse, né, a IFA absorveu essa tecnologia que já estava lá disponível nas fábricas, de um motorzinho de 2 tempos, 2 cilindros, que acabou sendo aproveitado no Trabant. É um motor muito simples. Aqui vocês estão vendo as 2 bobinas, aqui vocês estão vendo os 2 cachimbinhos, os 2 cabos de vela. O motor está aqui embaixo desta capa, uma capa de couro, que olha, até agora ninguém me explicou direito para que serve isso, mas enfim, está aqui, tá? Esse enorme, isso aqui é o escapamento do bicho, é o escapamento, é lógico, mas é parte dele, mas toda essa tubulação aqui, essas borrachas enormes e tal, isso aqui tudo era para aquecimento do carro dentro da cabine. Inclusive aqui tem esse aqui tem uma cortininha que você aciona aqui e que bloqueia o ar quente lá para dentro. A Alemanha é um país frio, né? Vocês sabem, esses carros não tinham ar-condicionado, não tinham sistemas de ar-condicionado, então o sistema de aquecimento interno, ele era todo gerado a partir do calor que é gerado pelo motor. A gente mostrou no vídeo da semana passada a nossa operação para arrumar aqui a torneirinha. Esse aqui é o tanque de combustível do Trabant, tá? Ele é um tanque que tem a capacidade para 24 litros e que você mede a quantidade de gasolina que você tem no tanque com essa reguinha aqui. Você coloca aqui e vê. Temos 6 litros dos 24 que o tanque comporta. E a reguinha fica aqui. Ah, mas fica manchado aqui, suja. Eu já expliquei isso. Todo dono de Trabant lá na Alemanha fazia isso, por que eu vou fazer diferente, né? Não tem problema. O que mais a gente tem para mostrar aqui no motor? Não tem quase mais nada, porque é um carro muito simples. Bomba de gasolina não tem, a gasolina desce por gravidade. Bomba d'água, obviamente, não tem, porque o carro é refrigerado a ar. Isso aqui, ó, é o que nós temos de água dentro do motor, que é para limpar o vidro, né? O para-brisa. Tem aqui o mecanismo para isso. Gente, e acabou. Acabou. Precisa mais? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo toda hora nesse vídeo.
Precisa mais? Precisa mais? Depende do que você espera de um carro, do que você deseja de um carro. Mas para a Alemanha Oriental, onde era tão difícil comprar um carro, as famílias ficavam às vezes 15 anos na fila, esperando a sua vez, porque a produção era uma produção limitada. Era isso que bastava, Trabant. E agora chegou a hora de a gente falar sobre o nome. O que quer dizer Trabant, por que o carro se chama Trabant, e vocês vão ter uma explicação tão carinhosa que vocês vão se apaixonar por esse carro tanto quanto eu. Trabant, ou Trabant, ou Trabi, né? É o jeito mais carinhoso de chamar esse carro. A origem do nome Trabant, ou Trabant, é uma palavra que em alemão tem o significado de satélite, mais ou menos. Mas não satélite que está lá no céu, não é nada disso. Satélite no sentido de ser alguma coisa que está sempre perto de você, em volta de você. É um jeito carinhoso de você descrever um carro, definir um carro. Eram carros que ficavam, segundo as estatísticas na Alemanha Oriental, pelo menos 28 anos com as famílias que compravam um Trabant. Então ele era um grande companheiro, era um grande amiguinho da família. Pode parecer esquisita essa explicação quando a gente fala de um país tão duro, de um regime tão duro quanto era o regime comunista. Mas no comportamento e nas políticas que eram traçadas, desenhadas pelo governo da Alemanha Oriental, principalmente para as crianças, havia um certo tom infantil, uma certa infantilidade. E a gente pode atribuir a origem do nome do Trabant a essa infantilidade, essa certa ingenuidade que existia na superfície. Mas é claro, quem conhece a história da Alemanha Oriental, quem conhece a história da Stasi, quem conhece a história das perseguições políticas do país também, sabe que essa ingenuidade, essa infantilidade estava mais mesmo, como eu disse, na superfície do que na vida real. De qualquer maneira, é um nome lindo para um carro, Trabant, o amiguinho. Meu amiguinho lindo! De 1957 até 1991, quando terminou a produção do Trabant, foram feitas 3.069.099 unidades do carro, nas suas 3 versões. Esse aqui, que é o sedã, a piruinha e também o militar, o carro militar, que era o carro responsável por fazer a ronda no Muro de Berlim. É claro que nem todos eles eram exatamente iguais a esse, né? Essa carroceria aqui foi adotada em 1964 e foi até o fim da vida. Mas o fim da vida do Trabant também merece algumas palavras, porque foi um fim de vida, não vou dizer melancólico, mas de uma tentativa de se salvar a fábrica e também de se salvarem os empregos das pessoas que trabalhavam na fábrica de Zwickau. Aliás, parênteses, em Zwickau nasceu o Audi. A fábrica onde era feito o Trabant é a mesma onde nasceram os Audis, mas lá atrás, bem antes de Ingolstadt, bem antes, inclusive, da criação da Auto Uno. Fecha o parênteses. Bom, falar do final da produção do Trabant. Nos últimos 2 anos, tentaram, para dar essa sobrevida ao carro, alguma coisa como fizeram com o Wartburg e instalaram motor 4 tempos Volkswagen, o mesmo motor utilizado no Volkswagen Polo 1.1. Mudaram suspensão também, MacPherson, o câmbio veio aqui para o chão, né? A alavanca de câmbio, aumentaram um pouquinho a lanterna traseira, mexeram um pouquinho na frente, mas não durou muito tempo não. Apenas 2 anos nessa produção, são carros agora bastante bem cotados, inclusive no mercado de colecionadores, mas é bom lembrar também que quando caiu o Muro de Berlim e acabou a Alemanha Oriental, quando houve a unificação das Alemanhas em 1991, os donos de Trabant queriam jogar fora os carros, porque ninguém queria. O que vocês vão ver agora são cenas chocantes, imagens, fotografias de Trabis sendo descartados, jogados no lixo, porque ninguém queria quando houve a reunificação das Alemanhas. É meio óbvio, né? Todo mundo queria comprar BMW, comprar Porsche, comprar Mercedes, comprar Audi, comprar Volkswagen e tal. O pessoal que passara anos, décadas, só conhecendo esse carrinho aqui, estava afim de alguma coisa nova. E havia um problema.
um problema que era o descarte dos Trabantes. Essa carroceria de Duroplast, ela não é reciclável. Então, como é que você faz para se livrar de um monte de Trabante que foi jogado no lixo, largado no meio da rua? Queimar gerava uma poluição muito grande. E aí, o que se desenvolveu na Alemanha? Os caras são muito loucos, eu não sei nem se é verdade, tá? Mas eu vou contar, vou vender o peixe que me venderam também. Desenvolveram uma bactéria para comer o plástico, para eliminar essas carrocerias. E outras iniciativas foram feitas também para transformar carroceria de Trabante em tijolo. Exatamente o que vocês estão ouvindo. Se fazer algum processo de derreter a carroceria, sei lá o quê, prensar e fazer tijolo para utilizar na construção civil. Olha, como eu falei, eu não sei o que é verdade, nem em relação à bactéria, nem em relação ao tijolo. Mas, felizmente, alguns sobreviveram. E esse aqui é um deles, que nunca mais vai chegar perto de bactéria nenhuma, muito menos de neguinho que tem vontade de fazer tijolo. Vai ficar aqui, assim. O Trabante por dentro, Laene, você que tá cansada. Olha só, esse trave aqui, ele é 100%, quando eu digo 100%, é 100% original mesmo, tá? Ele tem aqui um reloginho, que era um acessório, tem aqui o rádio, que foi colocado lá atrás, em 1990, bolinha, um Blaupunkt, maravilhoso, que funciona, inclusive, coisa linda. E aqui é o espaço para o rádio original, que eu jamais vou furar o carro, né? Aqui temos um cinzeiro, aqui embaixo, essa torneirinha aqui, que é aquela famosa que a gente já mostrou para vocês. Para a direita, a gente fecha a gasolina, aí nessa posição a gasolina está aberta, o Z fecha, o A abre e o R é a reserva. E esses três botões aqui são do sistema hiper simples, né, de aquecimento da cabine do carro. Aqui no painel mesmo, a gente tem, além da minha máscara de âncora, timão e boinha, a gente tem um econômetro, que é esse pequeno instrumento aqui, tá? Aqui o velocímetro com o odômetro parcial e total, e aqui pisca-alerta, desembaçador traseiro e os comandos de luz, farol e limpador de para-brisa. Mais nada. Aqui tem a alavanquinha, que é a buzina. Vou buzinar, cadê? E também o pisca-pisca. E essa alavanca que vocês já conheceram, que é a famosa alavanca de câmbio, a ignição aqui embaixo. E acabou. Simples, simples. Falta alguma coisa? Nada. Espelho. Tem aqui os parassóis. É parasol que chama esse negócio? Acho que é, né? E tudo que um carro precisa ter, inclusive esta figura assustadora. Olha, esse rolinho de papel higiênico aí deve ter aparecido várias vezes no vídeo e vocês devem estar se perguntando do que se trata, né? Mostra de novo, né? Crochê que chama esse negócio? Crochê, comprado lá na Alemanha, todo Trabante tem um negócio desse aqui atrás, e aí você vai perguntar, mas pra que isso? Tal. Bom, eu tenho uma tese, porque ninguém me explicou isso direito lá na Alemanha, os meus amigos que têm Trabante. A minha tese é a seguinte: esses carros eram utilizados pelas famílias, né? Eles viajavam, as pessoas viajavam com esses Trabantes. Aliás, vou citar alguns filmes e vou indicar alguns filmes que tem Trabante como figura, se não principal, mas como um coadjuvante para ganhar Oscar, né? E as pessoas viajavam nesses carros e tal. Então não existia, na época, na Alemanha e tal, uma estrutura de rodoviária, de estrada, de postos de gasolina maravilhosas, que nem aqui tem no Brasil, que nem tem hoje nas autobans. E de vez em quando, sei lá, uma criança queria fazer cocô, fazer xixi, não sei. E aí todo mundo levava um rolinho de papel higiênico no carro. Mas para não ficar o papel higiênico aqui largado, né? Papel primavera, aquela coisa horrível. As vovozinhas faziam essas capinhas de crochê que são lindíssimas, né? É a minha tese, não sei se é verdade. Bom, olha aqui. Se você precisar de alguma coisa deste Trabante específico,
se eu precisar de alguma coisa dele, eu tenho um manualzinho, tá? O manualzinho explica tudo o que precisa fazer em alemão, mas hoje com tradutor do Google. Olha só, tá até ensinando a lavar o carro. Olha só, Laine. Esponja, pasta para passar, pastinha para colocar aqui no para-choque, tá vendo? Spray para passar no vidro. Aqui, ó, lubrificar sempre o tambor da chave. Que maravilha, né? Você sabe que isso aqui tem muito a ver com o que eu estava falando agora há pouco sobre a ingenuidade, né? Que a gente via em algumas coisas na Alemanha Oriental. Onde já se viu fazer no manual um guia para você lavar o carro bonitinho, um guia estético, quase um salão de beleza, é uma maravilha. Esse é o carro que eu estou fazendo um vídeo agora, é um Trabante. Não tem problema, vamos continuar. Sempre aparece um amigo no meio da rua. Eu vi o seu Fiat ali, coisa linda, seu Uno. Tudo bem? Tá lindo de ver. Eu sou o Malzone. Ah, é o senhor, tudo bem? Não tenho de senhor nada, tudo bem. Esse é o Trabante, ele é bom Eu oriental. lembro, agora sim. Eu Lembrou? estava de lá, eu falei, eu vou só um cônsul. É. Eu vou lá dar uma olhada. Aí eu vi, eu falei, mas isso é assim. Mas deixa eu perguntar para não fazer. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Então tá bom, então tá jóia. Prazer em vê-lo, um abraço. Aquele abraço, tudo meu. Tchau. Retomando depois dessa visita do seu Malzone, amigo do Crispim, vamos lá. Eu estava dizendo que é um barato esse negócio de você ensinar no manual do carro como você deve lavar o carro. Um balde, olha lá, gente, um balde, shampoo, spray pro vidro. Aqui, ó, baixando. É demais, né? E aqui também tem um outro, é um manual de oficina, tá? Um manual de manutenção. Esse já é um pouquinho mais caprichado, com todos os dados técnicos do carro, tá? É muito útil, viu? Se vocês acham que pelo fato de eu não falar alemão, não ler alemão, essas coisas não servem para nada, servem sim. Olha aqui, ó, ensinando a engatar as marchas, como vocês viram agora há pouco dentro do carro. Tá vendo? Se eu não soubesse quando eu comprei o carro, eu teria aqui para me ensinar direitinho. E como se não bastasse, eu ainda tenho o manual do meu rádio Blaupunkt Montre RCR44. Foi meu companheiro esse rádio durante um tempão lá quando eu viajei com esse carro pela Alemanha. Muito bem. O que mais a gente tem para falar do Trabi? Pouca coisa, talvez falar um pouquinho das cores, né? Que não eram muitas. O carro saía basicamente em amarelo mostarda, em azul, esse azul aqui, que me falaram que o nome dessa cor é Sky Blue, mas também já vi que é azul aquário, já vi outros nomes. Saía numa cor cinza, um off-white, que era chamado de cinza papiro, e saía também em verde, né? Eram as cores básicas que o Trabante tinha quando era vendido lá na Alemanha Oriental. Preço era barato, não era caro, mas como eu disse agora há pouco, não se encontrava Trabante novo praticamente para vender. Então, um Trabi usado era um Trabi que valia mais do que um Trabi novo, porque o novo você ia esperar 10, 15 anos para conseguir comprar, e o usado no mercado você comprava. E esse aqui, para a gente encerrar, esse carro tem história, além da história dele comigo, ele tem a história com a família que o comprou e que era da cidade de Leipzig, na Alemanha Oriental, uma das cidades mais bonitas do mundo, Leipzig. Essa família, em 1988, a família que era dona do Trabante, antes, é claro, de saber o que iria acontecer em 9 de novembro de 89, a queda do Muro de Berlim, ela tentou fugir da Alemanha Oriental nesse carro. Exatamente nele. No momento em que a Hungria tinha aberto as suas fronteiras para a Áustria, ainda sob aquele momento histórico da Guerra Fria, ainda não tinha acabado a União Soviética, nada disso, mas a Hungria abriu as suas fronteiras para a Áustria. E os alemães orientais, os cidadãos da Alemanha Oriental, podiam viajar para a Hungria. Era permitido fazer esse turismo
nos países satélites da União Soviética, como por exemplo a Tchecoslováquia, como a Romênia, como a Bulgária, como a Polônia. E a Hungria era um destino muito comum dos alemães orientais. E o que aconteceu? Quando a Hungria abriu as suas fronteiras para a Áustria, muitos alemães orientais tentaram fugir do país pela Hungria para entrar na Áustria e depois chegar na Alemanha Ocidental. E a família que era proprietária desse carro tentou isso. Só que, como esse movimento acabou sendo de muita gente e chamando, claro, a atenção das autoridades da Alemanha Oriental, na fronteira com a Tchecoslováquia, eles foram parados pela polícia, pela Volkspolizei, que mandou fazer a volta e voltar para Leipzig. Onde Gerd, que é o nome desse carro, e não é um nome que eu inventei, é um nome que foi dado pela dona dele, Gerd, voltou para casa e aí ficou lá um tempinho até vir passar férias aqui nos trópicos. Está se dando muito bem, inclusive já tem uma dona nova, porque a Laene, que está fazendo as imagens desse vídeo, disse que a única coisa que ela quer de mim é o Trabante. Espero que vocês tenham gostado e eu volto já já para o encerramento para mostrar algumas miniaturas lá em casa, algumas lembrancinhas de Trabante e também pedir para vocês curtirem os vídeos e fazerem aquelas coisas todas. Até já! E aí, curtiram o vídeo? Pois é, mas não acabou ainda não, viu? Porque eu precisava mostrar isso pra vocês, né? As minhas tranqueiras de Trabante, também as minhas tranqueiras da Alemanha Oriental, rapidinho, nesse encerramento, já enquanto vocês vão curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal. Olha só, por exemplo, eu tenho isso aqui de louça, para colocar vela, tá vendo? É um castiçal, seria, né? É um Trabante, vocês estão vendo, né? O carro que sorri. Vejam que coisa mais linda. Temos também o Muro de Berlim, que eu já tinha mostrado lá no vídeo, um pedacinho aqui para vocês. Tem aqui esses Trabis, eu tenho um monte desses aqui, que são aqueles que a gente compra lá nas lojas de souvenir em Berlim. A Piruinha, que é meu sonho de consumo. Tem também o P70, que é o primeiro Trabante, né? O primeiro modelo. Tem isso aqui minúsculo, que coisinha mais fofa. Bonitinho, bonitinho. Tem os menores ainda. Menores aqui. Tudo que eu encontrava de Trabante eu acabava comprando. Tem esse grandão aqui. Esse aqui já é uma miniatura boa, daquelas boas mesmo, caras. Inclusive acabei de quebrar o espelhinho, vocês estão vendo aqui, ó. Mas eu vou colar, não se preocupem não, tá? Estará intacto. Eu tenho tudo, quer dizer, tudo. O que dá pra ter, né? Até esta camisa que eu comprei numa feirinha de tranqueira lá, não lembro onde, acho que foi em Dresden, que vocês vão ver aqui, ó. É da juventude socialista lá, da molecadinha que usava esses uniformes aqui e tal, na Alemanha Oriental, além de livros sobre os carros do país, enfim, sou louco por essas coisas. Então, gostaram do vídeo? Olha, só faltou dizer uma coisa que... Não põe o dedo na frente, Flávio Gomes. Que eu acho que é bom lembrar a respeito do Trabante, embora a gente não possa utilizar uma trilha sonora para isso, né? Que é a menção à participação dos Trabantes na maior turnê da história do rock mundial, né? A turnê Zoo TV do YouTube, enfim, que foi criada em cima do Achtung Baby, que é um dos grandes discos do YouTube. Essa turnê foi vista por, sei lá, dezenas de milhões de pessoas no mundo inteiro, não sei quantos anos, quantos shows, vocês procurem aí, a maior tour de rock do mundo aconteceu com o YouTube. E o que tem a ver o Trabante com essa história? A iluminação dos palcos, era feita com carroçerias de Trabante, com a luz dentro e tal, e o YouTube gravou vários clipes, alguns deles usando Trabis e tudo mais, enfim, anos 90, né, gente? E é legal também fazer essa menção, porque um carro nunca é só um carro, né? Alguns não entram pra história, alguns não tem graça nenhuma, mas o Trabante não, o Trabante é um carro que de fato tem essa relação fortíssima com a Alemanha Oriental, com a Guerra Fria, com o fim do mundo como o conhecíamos, né, a partir de 1989, e por si só ele é o símbolo de uma era, né?
E não só isso, acabou também virando um objeto pop. O Trabe é pop. Valeu, até a próxima!